Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane e hoje o relato é sobre traições. Mas antes, curta o nosso vídeo e se inscreva para não perder os próximos relatos. Caso você tenha alguma história e gostaria de compartilhar com a gente, é só mandar no e-mail que está na descrição. Bora para os nossos relatos. Relato 1. Ele me traiu com a minha irmã e os dois planejaram me deixar sem nada. Oi, Eliane, tudo bem? Pode ler tranquila o relato, porque já está tudo trocado. Não quero que ninguém na minha família reconheça, porque além da ferida ainda aberta, minha família não sabe 100% da história e prefiro que continue assim. Eu vou contar uma história de traição, mas não foi só traição amorosa. Foi traição de marido, de irmã, de família, de confiança, de tudo. Eu fui casada por 14 anos com um homem que vou chamar de Marcelo. Quando nos conhecemos, eu tinha 23 anos. Ele era aquele tipo de homem tranquilo, educado, muito trabalhador. Não era o mais romântico do mundo, mas era presente, pelo menos no começo. A gente casou depois de 3 anos de namoro. Tivemos 2 filhos. Construímos uma vida simples, mas confortável. Compramos nossa casa com muito esforço. Eu trabalhava como auxiliar administrativa e ele tinha uma pequena empresa de manutenção. Nada grande, mas dava para viver. Minha irmã mais nova, que vou chamar de Juliana, sempre foi muito próxima de mim. Ou eu achava que era. A Juliana era 8 anos mais nova. Quando minha mãe trabalhava fora, eu cuidava dela. Levei para a escola, ajudei com tarefa, emprestei roupa, paguei curso, dei dinheiro escondido quando ela precisava. Eu não enxergava ela só como irmã, eu enxergava quase como filha. E talvez por isso tenha demorado tanto para perceber. A Juliana sempre foi muito bonita, comunicativa, vaidosa, daquelas pessoas que chegam no lugar e todo mundo nota. Eu era mais simples. Nunca fui feia, mas sempre fui mais discreta, mais de cuidar de casa, do trabalho, dos filhos. Depois de anos de casamento, então, eu vivia cansada. Não tinha muito glamour. A Juliana frequentava muito minha casa, muito mesmo. Passava final de semana lá, almoçava com a gente, ficava com os meus filhos quando eu precisava, ajudava em aniversário. Meus filhos chamavam ela de Tia Ju, com um amor enorme. Marcelo também gostava dela, e isso no começo parecia natural. Claro, era minha irmã, era minha família. Só que olhando hoje, tinha coisa que eu normalizei demais. Ela fazia brincadeiras demais com ele. Se minha irmã te largar, eu caso com você. Homem trabalhador assim hoje em dia é raro. Você não valoriza esse homem, hein? Eu ria, ele ria, todo mundo ria. Hoje eu tenho vontade de voltar no tempo e mandar os dois calarem a boca. A primeira mudança que eu percebi no Marcelo foi o celular. Sempre foi aquela coisa, né? Homem que antes deixava o celular jogado em qualquer canto, de repente começa a levar até para o banheiro. Começou a dormir com ele virado para baixo. Mudou a senha. Quando eu perguntava, dizia que era por causa de cliente, orçamento, trabalho. Eu queria acreditar. Depois ele começou a ficar mais impaciente comigo. Tudo o que eu fazia irritava. Se eu perguntava alguma coisa, eu era controladora. Se eu pedia ajuda com as crianças, eu estava cobrando demais. Se eu queria conversar, ele estava cansado. Ao mesmo tempo, com a Juliana, ele era leve. Brincava, ria, prestava atenção. Eu via, mas tentava não ver. Porque é muito difícil desconfiar de duas pessoas ao mesmo tempo quando as duas são centrais na sua vida. Uma é seu marido, a outra, sua irmã. Então você mente para si mesmo. Diz que faz
Diz que é cansaço, diz que está imaginando coisas. E foi assim por quase um ano. A Juliana começou a aparecer na minha casa em horários estranhos. Às vezes dizia que estava passando perto. Às vezes dizia que brigou com uma amiga e precisava conversar. Às vezes ia quando eu não estava, porque queria ver as crianças. Meus filhos comentavam coisas inocentes. Tia Ju veio hoje. Papai e tia Ju ficaram conversando no quarto. Papai falou pra gente não entrar porque era assunto de adulto. Na época, quando eu ouvi isso, senti um soco no estômago. Perguntei ao Marcelo. Ele ficou bravo. Disse que eu estava doente, que eu estava colocando maldade onde não tinha. Disse que eu estava sendo nojenta por insinuar qualquer coisa com minha própria irmã. E eu me senti culpada. Pedi desculpas. Esse é o ponto que mais machucou. Eu pedi desculpa por desconfiar de uma coisa que era verdade. A descoberta veio por acaso. Eu estava procurando um documento no armário do escritório. Marcelo tinha uma gaveta onde guardava papéis da empresa. Ali encontrei um envelope com cópias de documentos da nossa casa, do carro, extratos bancários e uma simulação de financiamento. No começo eu achei que era algo da empresa, mas tinha também uma anotação com o nome de Juliana e uma frase escrita à mão. Depois que ela sair, regularizar. Eu fiquei gelada. Eu não entendi tudo na hora, mas senti que tinha algo muito errado. Comecei a procurar mais. No computador dele, que ele raramente usava em casa, encontrei e-mails abertos. Nada muito explícito, mas havia conversas com um advogado sobre separação, divisão de bens e uma tal comprovação de instabilidade emocional da esposa. Esposa, no caso, eu. Minha mão tremia tanto que mal conseguia mexer no mouse. A ideia deles não era só ficar juntos. Eles estavam se preparando para me pintar como desequilibrada. E aí tudo começou a fazer sentido. Nos meses anteriores, Marcelo tinha começado a provocar brigas e gravar trechos. Ele me deixava nervosa, me acusava, me humilhava, e quando eu chorava ou aumentava o tom, ele pegava o celular. Depois dizia: "Olha como você fica." Eu não sabia que ele estava juntando o material. Juliana, por sua vez, tinha começado a falar para parentes que eu estava muito estranha, que eu gritava com as crianças, que eu não estava bem, que talvez eu precisasse de tratamento. Tudo mentira, mas mentira repetida por gente próxima começa a parecer preocupação. Eu descobri que eles estavam preparando o terreno para eu sair de casa com a reputação destruída, e talvez para que Marcelo tentasse dificultar minha guarda dos filhos. Eu não consigo explicar o que senti. Traição amorosa já seria devastadora, mas aquilo era outra coisa. Era uma operação. Era maldade planejada. Eu não confrontei imediatamente. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Eu queria gritar, quebrar tudo, ir na casa da minha mãe contar, ligar para Juliana e chamar ela do que ela era, mas respirei. Pela primeira vez em muito tempo, pensei com frieza. Procurei uma advogada sem contar a ninguém. Mostrei o que tinha encontrado. Ela me orientou a juntar provas, manter calma, não sair de casa e documentar tudo. Então foi isso que eu fiz. Durante quase 2 meses, eu vivi com Marcelo como se não soubesse. Dormia ao lado dele sentindo nojo. Via a Juliana entrar na minha casa e precisava sorrir. Ela me abraçava e me chamava de irmã. E eu pensava, você está tentando roubar a minha vida. Nesse período, consegui provas. Mensagens apagadas recuperadas, prints, gravações, minhas conversas e que ele tentava me provocar. Testemunhos de vizinhos que viram Juliana entrar quando eu não estava. Registro de transferências de dinheiro dele para ela. O pior foi descobrir que ele pagava aluguel de um apartamento pequeno onde os dois se encontravam, com o dinheiro da nossa família. Dinheiro que eu economizava, deixando de comprar coisas para mim. Quando a advogada disse que já tínhamos o suficiente, confrontei primeiro minha mãe.
Eu precisava que ela soubesse antes da bomba. Minha mãe não acreditou, disse que eu estava louca, disse que Juliana jamais faria isso. Eu mostrei as provas. Minha mãe ficou em silêncio, um silêncio horrível. Depois começou a chorar, mas não me abraçou. Só dizia: meu Deus, o que vai ser dessa família? Naquele momento eu entendi que mesmo sendo vítima, eu ainda teria que carregar o peso de destruir a família ao contar a verdade. Confrontei Marcelo naquela noite. Ele negou nos primeiros 5 minutos. Depois, quando percebeu que eu sabia demais, mudou de estratégia. Disse que era culpa minha, que eu tinha virado uma mulher amarga, fria, sem vaidade, que ele encontrou na Juliana alguém que fazia ele se sentir vivo. Eu perguntei se ele tinha noção de que era minha irmã. Ele respondeu: talvez por isso ela me entendesse melhor que você. Aquilo foi uma crueldade tão limpa que eu nunca esqueci. Quando confrontei Juliana, ela chorou, mas não de arrependimento. Chorou porque foi descoberta. Disse que não planejou, disse que se apaixonou. Disse que eu sempre tive medo, que eu sempre fui a filha responsável, a esposa, a mãe, a dona da casa e que ela sempre ficou com as sobras. Eu perguntei que sobras eram essas, já que eu tinha cuidado dela a vida inteira. Ela respondeu: você cuidava porque queria se sentir melhor que eu. Foi aí que eu parei de tentar entender. Tem gente que transforma amor recebido em dívida imaginária. A separação foi uma guerra. Marcelo tentou mesmo usar a carta da instabilidade emocional, mas minha advogada estava preparada. As gravações completas mostravam ele me provocando. As provas mostravam o caso e principalmente mostravam que havia planejamento. Ele não conseguiu tirar meus filhos de mim, mas tentou. Isso eu nunca vou perdoar. Minha família se partiu. Minha mãe ficou do meu lado depois, mas nunca mais foi a mesma. Minha relação com a Juliana acabou ali. Nunca mais falei com ela. Marcelo e Juliana ficaram juntos por um tempo. 6 meses, talvez. Depois terminaram. Pelo que eu soube, ele traiu ela também. Eu queria dizer que fiquei feliz, mas não fiquei, porque isso não me devolveu nada. Não devolveu minha confiança, não devolveu os aniversários dos meus filhos sem clima, não devolveu a relação com minha irmã e não devolveu a mulher que eu era antes. Hoje meus filhos estão maiores, sabem que o pai errou, mas não sabem de todos os detalhes. Eu nunca contei tudo porque não quero que eles carreguem esse veneno. Marcelo vê as crianças, paga pensão, tenta se fazer de pai arrependido. O Juliana sumiu da família. Aparece em foto de rede social sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Dizem que ela se mudou, que está com outra pessoa. Eu sigo minha vida, trabalho, cuido dos meus filhos, faço terapia. Já tive outro relacionamento, mas não consegui confiar de verdade. Talvez um dia. O que mais me dói até hoje não é só o caso dos dois. É lembrar que eles sentavam à minha mesa, comiam da comida que eu fazia, brincavam com os meus filhos, riam dentro da minha casa, enquanto planejavam me tirar dela. Isso não é paixão, não é erro. Não é aconteceu. Isso é maldade. E quando a traição vem acompanhada de plano, mentira e tentativa de destruir sua imagem, ela deixa de ser só uma traição. Vira uma violência silenciosa. Uma violência que não deixa roxo na pele, mas muda você por dentro. Eu ainda estou tentando voltar a ser alguém que não desconfia de todo o abraço, mas é difícil. Porque a pior coisa que eu aprendi é que às vezes quem entra na sua casa chamando você de irmã já está procurando a chave da porta por onde pretende te expulsar. Isso acontece muito mais que a gente pensa. A gente escuta muitas histórias dessa forma e realmente acontece muito. A decepção dói muito mais por ser alguém da família. Porque quando é uma estranha, já é muito complicado. Agora imagine a sua irmã e dentro da sua casa. Mas enfim, vamos para o nosso relato 2. Ela engravidou do meu marido e tentou me fazer criar a criança.
Sou mulher, pode me chamar de Laís. Tenho 46 anos e essa história aconteceu há mais de 10 anos. Mesmo assim, tem dia que eu lembro e sinto o mesmo enjoo daquela época. Eu fui casada com um homem que vou chamar de Fábio. Nosso casamento já não estava perfeito, mas eu ainda acreditava nele. Tínhamos uma filha pequena e eu estava tentando segurar a família de qualquer jeito. Fábio trabalhava muito, chegava tarde, vivia cansado. Eu achava que era apenas fase. A amante dele era uma colega de trabalho. Vou chamar de Carla. Eu não conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido o nome. Ele dizia que era uma menina meio problemática, que vivia pedindo ajuda, que tinha passado por relacionamentos ruins. Hoje eu sei que ele falava de propósito, em tom de pena, para que quando eu visse mensagens, não estranhar tanto. A traição veio à tona quando Carla engravidou, mas não foi ele quem me contou, foi ela. Ela me mandou uma mensagem numa segunda-feira de manhã, enquanto eu estava levando minha filha para a escola. A mensagem dizia: "Você precisa saber que estou grávida do Fábio." Eu parei o carro 2 ruas depois, porque minha perna começou a tremer. No começo achei que fosse mentira, golpe, qualquer coisa. Liguei para Fábio, ele não atendeu. Mandei print, ele respondeu só: "Eu posso explicar." A frase mais velha do mundo. Quando nos encontramos, ele chorou, pediu perdão, disse que tinha sido um erro, que não amava Carla, que queria ficar comigo. Eu estava destruída. Mas o pior ainda nem tinha começado. Carla passou a me procurar todos os dias. Mandava exame, foto da barriga, áudio chorando. Dizia que Fábio prometeu que ficaria com ela. Depois dizia que não queria destruir família nenhuma. Depois dizia que a criança não tinha culpa. Eu concordava com essa última parte. A criança não tinha culpa mesmo. Mas então ela começou a ultrapassar todos os limites. Ela dizia que se eu fosse uma mulher evoluída, aceitaria a situação, que minha filha teria um irmão, que nós 3 poderíamos criar as crianças sem briga. Chegou a dizer que como eu era casada com Fábio e tinha mais estrutura, talvez eu pudesse ajudar nos cuidados. Eu achei que tinha entendido errado, mas não. Ela queria que eu aceitasse a criança dentro da minha vida, como se fosse uma consequência normal de uma aventura. Fábio, covarde como era, ficava no meio sem tomar decisão. Dizia que ia assumir a criança, mas que queria salvar nosso casamento. Dizia que Carla estava emocionalmente instável, que eu precisava ter paciência. Paciência com a mulher que engravidou do meu marido e mandava mensagem de madrugada. Minha família dizia para eu separar. A família dele dizia para que eu pensasse na minha filha. E eu fiquei presa nessa frase: pensa na sua filha. Como se pensar nela fosse engolir humilhação. A maldade maior aconteceu no chá de bebê. Sim, ela me convidou. E eu não fui, claro. Mas ela postou fotos e marcou Fábio em tudo. Em uma das fotos havia uma faixa escrita: "Família começa onde existe amor." Aquilo viralizou entre conhecidos. Gente me mandava print sem eu pedir. Eu me senti exposta, ridicularizada, esmagada. Depois descobri que Carla dizia para colegas que eu era estéril emocionalmente, que minha casa era fria, que Fábio só buscou carinho porque eu era uma esposa amarga. Eu estava sendo traída e ainda virei vilã. Quando o bebê nasceu, Fábio foi ao hospital. Eu sabia que ele iria, claro. A criança não tinha culpa, mas ele mentiu sobre o horário e passou a noite lá. No dia seguinte, Carla me mandou uma foto dele segurando o bebê, com a frase: "Ele também é família." Foi ali que eu acabei. Pedi a separação. Fábio disse que eu estava destruindo nossa casa por orgulho. Eu respondi que quem destruiu foi ele quando confundiu desejo com direito. A separação foi difícil, mas necessária. O desfecho? Fábio tentou ficar com Carla depois que eu saí. Duraram pouco. Segundo soube, ele não aguentou a vida real que ele mesmo criou. Pensão, cobrança, ciúme, briga, família dividida.
Carla também percebeu que o homem que trai uma mulher chorando pode trair outra sorrindo. Hoje ele vive sozinho, tem relação complicada com os 2 filhos. Minha filha cresceu e, infelizmente, entendeu mais do que eu gostaria. Eu nunca falei mal do pai dela para ela, mas criança sente quando a casa desaba. Quanto a Carla, eu não odeio mais. Tive raiva por muitos anos, mas hoje acho que ela também se destruiu tentando transformar traição em vitória. Ela queria meu lugar, mas quando chegou perto, descobriu que não havia trono nenhum. Só os escombros que ela ajudou a criar. E eu recomecei. Demorei, mas recomecei. A maldade dessa história não foi só a traição. Foi tentar me convencer de que eu precisava ser a compreensiva com a minha própria humilhação. Foi me pedir maturidade enquanto pisavam em mim. E se alguém ouvindo isso estiver passando por algo parecido, eu digo uma coisa: criança nenhuma tem culpa, mas você também não é obrigada a virar santa no inferno que os outros construíram. Ela demorou demais, né, para separar. Eu, a partir do momento que, no caso, eu recebesse uma mensagem dessas, dizendo: estou grávida do seu marido, x tal, jamais continuaria. De imediato, eu me separaria. Ela aguentou demais. Porque, veja bem, no momento que ela ficou sabendo, o casamento dela já estava destruído. Não dava mais para juntar. Mas é aquilo, não ficou com ela, não ficou com a outra também. Tá sozinho, e aí vai ficar pulando de galho em galho, porque homem assim é difícil ele se firmar com uma mulher só. Bom, vamos para o nosso terceiro relato. Meu marido me traía com minha melhor amiga enquanto eu tratava um câncer. Oi, eu sou mulher, tenho 52 anos hoje. Esse relato é anônimo, porque envolve um período muito doloroso da minha vida. Eu pensei muito antes de mandar, porque não gosto de revisitar essa fase, mas acho que pode ajudar alguém a perceber que existem traições que não são apenas falta de caráter, são crueldade. Eu fui casada por 19 anos. Vou chamar meu ex-marido de Roberto. A gente tinha uma vida tranquila, não éramos perfeitos, longe disso, mas eu confiava nele. Tínhamos uma filha adolescente na época e muitos planos para o futuro. Minha melhor amiga se chamará Lúcia aqui. Lúcia era minha amiga desde os 20 e poucos anos. Ela estava em todas as fases da minha vida: casamento, nascimento da minha filha, mudança de casa, perda dos meus pais. Era aquela pessoa que tinha a chave da minha casa. E foi justamente ela quem entrou onde mais doía. Aos 43 anos, descobri um câncer de mama. Eu não consigo explicar o medo de ouvir essa palavra. Parece que o mundo fica sem som por alguns segundos. Eu fiz cirurgia, depois tratamento, depois quimioterapia. Perdi cabelo, perdi peso, perdi autoestima, perdi pedaços de mim que até hoje não voltaram completamente. Roberto, no começo, parecia presente. Me levava às consultas, dizia que ia ficar tudo bem. Segurava minha mão. Minha filha também foi uma guerreira. Lúcia aparecia muito. Trazia sopa, me ajudava com banho quando eu estava fraca, conversava comigo, dizia que eu era forte. Eu chorava no colo dela, eu confiava nela de olhos fechados. Durante o tratamento, eu e Roberto nos afastamos como casal. Não romanticamente só, fisicamente, emocionalmente. Eu estava tentando sobreviver. Meu corpo não era mais o mesmo. Eu tinha dor, enjoo, medo. Não me sentia mulher, me sentia paciente. Eu achava que ele entendia, mas ele começou a sair mais. Dizia que precisava respirar, que estava sobrecarregado, que precisava trabalhar até mais tarde. Eu sentia culpa por ele estar vivendo aquilo comigo. Olha que absurdo. Eu doente e me sentindo culpada pelo cansaço dele. Lúcia me dizia: homem é mais fraco para lidar com doença. Tenha paciência. Ela dizia isso enquanto dormia com ele. Eu descobri de um jeito que até hoje parece cena de mau gosto. Eu estava sem cabelo, usando lenço, muito fraca. Peguei o celular do Roberto para ligar para minha irmã, porque o meu estava carregando longe. Quando abri, apareceu uma mensagem da Lúcia. Ela dormiu?
Eu fiquei olhando para aquilo sem entender. Logo depois veio outra. Queria você aqui de novo. Eu abri a conversa. Não li tudo. Não consegui. Mas li o suficiente. Eles estavam junto havia meses. Meses. Enquanto ela me dava sopa. Enquanto ele me levava para quimioterapia. Enquanto eu vomitava no banheiro. Enquanto minha filha chorava escondida. Eles se encontravam na casa dela, no carro, em motel barato, perto do hospital. Perto do hospital. Foi isso que mais me feriu. Havia mensagens combinando o encontro depois das minhas sessões, porque ele dizia que eu ficava apagada e não perceberia. Eu não gritei, eu não tinha nem força. Só fui até o quarto, sentei na cama e esperei ele sair do banho. Quando ele saiu, mostrei o celular. Ele empalideceu. Começou a falar, a explicar, a chorar. Disse que estava perdido, que não sabia lidar com minha doença e que sentia sozinho. Eu ouvi aquilo e pensei, eu estou com câncer e o sozinho é você? Liguei para a Lúcia na frente dele. Ela atendeu com voz doce. Amiga, eu disse, não me chame assim nunca mais. Ela ficou muda. Depois começou a chorar também. Disse que não planejou, que estava carente, que Roberto procurou ela, que os dois estavam fragilizados. Fragilizados. Eu estava careca, mutilada, enjoada, com medo de morrer. E eles estavam fragilizados. A maldade dela ainda teve uma camada muito pior. Depois que a história veio à tona, Lúcia espalhou para algumas pessoas que eu estava exagerando por causa dos remédios, que eu estava emocionalmente estável, que o casamento já tinha acabado antes, que ela e Roberto só se aproximaram porque eu tinha afastado todo mundo. Ela tentou transformar minha doença em desculpa para a traição deles. Por um tempo eu quis morrer, não por causa do câncer, mas por causa da humilhação. Minha filha descobriu parte da história e nunca mais olhou para o pai do mesmo jeito. Isso me doeu também, porque eu não queria destruir a imagem dele para ela, mas ele fez isso sozinho. Eu me separei durante o tratamento. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Teve gente que disse para eu esperar melhorar, que não era a hora de tomar decisão. Mas eu sabia que se eu ficasse, a doença não seria a única coisa me matando. Fui morar com minha irmã por alguns meses. Continuei o tratamento, terminei a quimioterapia, fiz radioterapia e sobrevivi. Essa é a parte que mais incomodou os dois, eu acho. Eu sobrevivi. Roberto e Lúcia ficaram juntos por um tempo depois. Não durou, claro. Relação que nasce em cima da cama de uma mulher doente não tem paz. Pelo menos foi o que uma amiga em comum me disse. Ele tentou voltar, disse que percebeu o erro, que eu era o amor da vida dele, que a doença tinha confundido tudo. Eu respondi que minha doença revelou tudo. Não confundiu nada. Lúcia me escreveu uma carta anos depois. Pediu perdão. Disse que carrega culpa. Eu li e joguei fora. Não por ódio, mas porque o perdão dela não era mais assunto meu. Hoje estou em remissão. Tenho cicatrizes no corpo e na alma. Minha filha é adulta, linda, forte e seguimos muito unidas. Eu namoro uma pessoa boa hoje. Alguém que conheceu a minha história e nunca me fez sentir quebrada. Mas eu nunca voltei a ser ingênua. A traição que eu vivi foi cruel porque aconteceu quando eu estava no ponto mais frágil da minha vida. E quem me traiu não foi uma desconhecida. Foi a pessoa que segurava minha mão dizendo que eu ia ficar bem. Tem maldade que não grita. Ela chega com sopa quente, abraço apertado e mensagem dizendo: força, amiga, enquanto espera você dormir para deitar com seu marido. E isso, para mim, é uma das formas mais baixas de maldade humana. Isso, gente, acontece na maioria das vezes. Eu acredito que 80% dos casos, quando a mulher ela tem um problema desses de câncer após um longo período de casamento, normalmente o homem ou separa ou atrai, não tem jeito, isso é uma coisa
digamos assim, automática, sendo que o contrário é totalmente diferente, porque a mulher, ela não abandona o homem numa hora dessa. Ela está ali, presente, até o fim, até a cura ou até a morte. Ainda bem que ela se refez, que ela está com uma outra pessoa que provavelmente a valoriza, gosta dela, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Curta o nosso vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até breve!